Bom dia, gente querida. Muito bem-vindos ao meu canal. Eu tenho muita honra, muita alegria de poder estar aqui compartilhando vídeos relevantes com você. O vídeo de hoje é um vídeo muito interessante, gente, porque eu vou falar dos 10 dias mais importantes que estão aí adiante no nosso futuro. Uau! Muita gente gostaria demais de saber o que vai acontecer, né? Há muita coisa incerta, nós realmente não temos bola de cristal, mas as Escrituras nos apresentam 10 dias extraordinários que estão adiante de nós. Olha, eu garanto que este vídeo vai te ensinar coisas que você nunca ouviu. Então, fica aqui até o fim, e se você ainda não se inscreveu no meu canal, me dê a honra de se inscrever, clique no sininho para receber as notificações, dê o joinha e compartilhe com as pessoas que você ama, tá bom? Bom, esses 10 dias que estão reservados no futuro são os dias mais importantes na história da humanidade. E eu vou começar logo para que o nosso vídeo não seja tão extenso. O primeiro desses dias é o dia do arrebatamento da igreja. Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da vossa redenção. O dia da redenção, irmãos, é o dia do arrebatamento. Muita gente me pergunta: pastor, como eu posso garantir que eu vou estar presente no arrebatamento? Queridos, se você creu em Jesus, se você já entregou sua vida para Ele, a Bíblia diz que você foi selado pelo Espírito Santo. E o selo nas Escrituras representa tanto um sinal de propriedade quanto um sinal de segurança. Você está guardado pelo Espírito Santo até o dia do arrebatamento. Naquele dia, quem estiver selado subirá. Quem não estiver selado não subirá. Então, profeticamente falando, o próximo dia importante é o arrebatamento. O segundo dia mais importante dos 10 que temos aí no futuro é o dia do tribunal de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 3:13, que diz assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Logo após o arrebatamento da igreja, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Isto vai acontecer num só dia. Ou seja, toda a multidão de salvos estará na presença de Jesus e ele julgará cada um separadamente e ao mesmo tempo, né? Porque ele é Deus e é onipresente. E ali as nossas obras, as nossas palavras, as nossas intenções, toda a nossa vida será julgada diante de Cristo. Não julgamento para salvação ou perdição, porque ali todos estarão salvos. Lá em João capítulo 5, versículo 24, ele diz que aquele que crê em mim, naquele que me enviou, nas minhas palavras, naquele que me enviou, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, este juízo é o julgamento das obras e não da pessoa, né? Em terceiro lugar, gente, o dia que está diante de nós é o chamado o dia do Senhor. Lá em Atos 2, versículo 20, que diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O que é o dia do Senhor aqui? Não é um dia de 24 horas, mas é todo o período da grande tribulação. Então, primeiro o arrebatamento, em seguida o tribunal de Cristo e logo em seguida teremos aqui na terra o dia do Senhor, que é o início da grande tribulação. O quarto dia mais importante do futuro é o dia da segunda vinda de Cristo. Está lá em Mateus 24:36, que diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, aqui não está se referindo mais ao arrebatamento da igreja, já aconteceu. Aqui está se referindo à segunda vinda, tá?
o arrebatamento da segunda vinda estão distados, separados por 7 anos. Vai ser um dia tremendo também, porque Jesus, ele aparece nos céus, lá em Apocalipse 19 fala isso, montado no cavalo branco, descendo com os seus anjos e com os seus salvos, né, que somos nós, a igreja arrebatada, e ele vem para contender com o anticristo, o falso profeta, lançá-los no lago de fogo e prender a Satanás. Esse é o dia da segunda vinda. Em quinto lugar, é o dia do Armagedon. Olha, porque um se refere ao dia da aparição dele nos céus, né? O outro se refere ao dia da guerra, da contenda mesmo, que vai acontecer lá em Apocalipse 16, versículo 14, que é o dia do Armagedon. O texto diz assim: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vejam, gente, aqui está se referindo aos demônios que vão arrebanhar, né, os soldados que vão se unir ao anticristo para a grande peleja, que na verdade não durará mais do que um dia. Porque o Senhor não vai nem guerrear, ele vai destruir, né, os exércitos do inimigo com a palavra que sai da sua boca como espada, não é isso? Então, o dia do Armagedon é o quinto dia mais importante que o futuro nos reserva. O sexto dia, meus queridos, é o dia da ressurreição dos justos. Está lá em João capítulo 6, versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Tá? Este texto aqui, ele causa uma certa divisão entre os teólogos pré-tribulacionistas. Alguns acreditam que se refere à ressurreição de todos os santos do Velho Testamento, ou seja, desde Adão, né, até o último que morreu sem conhecer o Messias, somados aos crentes que se converteram na grande tribulação e que morreram. Então, estes vão ter uma ressurreição no final dos 7 anos, depois que Jesus vence a batalha do Armagedon, depois que ele lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e prende Satanás. Ele ressuscita os santos do Velho Testamento, mais os que morreram na tribulação. Todos eles vão receber um corpo glorificado ali no final dos 7 anos e entrarão no milênio com o corpo glorificado juntamente com a igreja que foi arrebatada. Outros teólogos, dentre os quais eu me incluo, acreditam que os santos do Velho Testamento, que criam no Messias que viria, serão arrebatados juntamente com a igreja. E aqui então a ressurreição do último dia seja somente para os que morreram na grande tribulação. Gente, eu não sou dogmático, eu confesso que em alguns momentos eu leio um texto, eu acho que faz sentido os santos do Velho Testamento estarem aqui nesta ressurreição do último dia e não no arrebatamento. Às vezes eu leio outros textos e penso diferente. Então, de qualquer maneira, haverá um dia dessa ressurreição do último dia, que não é a ressurreição dos mortos em Cristo, mas que acontecerá no final dos 7 anos da grande tribulação. Então esse é o sexto dia mais importante que o futuro nos reserva, que é chamado dia da ressurreição dos justos, tá bom? O sétimo dia mais importante que o futuro nos reserva é o dia do julgamento dos anjos caídos, tá bom? O texto diz: e há anjos os que não aguardam o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Alguns colocam isto aqui lá no trono branco, mas eu não penso que seja assim não. Eu creio que esse dia
também se dará no final dos 7 anos, né, da grande tribulação. Ali o anticristo e o falso profeta já são julgados e lançados no lago de fogo, e juntamente com ele, esses demônios que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Esses demônios seriam julgados ali no final da grande tribulação, antes do início do milênio. Bom, o 8º dia mais importante que o futuro nos reserva é o chamado dia de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 1:8, e tem muitos outros textos, tá? Mas eu estou, por uma questão de tempo e manter o vídeo mais breve, eu estou usando um versículo só para defender cada um desses dias. 1 Coríntios 1:8 diz assim: o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. No dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, este é o dia do milênio, do reino milenar. Aí não representa somente um dia, mas representa todo o período do milênio, gente. Por quê? Porque fala do senhorio de Cristo. Fala de Cristo como Senhor da terra. Entendeu? Então, aqui, o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, fala. Por que ele fala dia como um período mais do que 24 horas? Porque a palavra no hebraico, gente, Yom, ela não só pode ser traduzida por um dia de 24 horas, mas às vezes ela representa um período muito mais longo, né? Quando, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 1, fala no primeiro dia, Deus fez isso, no final do segundo dia fez isso. Quando chega no final do período dele ter criado tudo, o texto diz: viu Deus que tudo era bom. Algumas traduções escrevem no dia que criou os céus e a terra. Outras traduções dizem quando criou os céus e a terra. Mas no hebraico é Beyom, ou seja, no dia em que Deus criou os céus e a terra. Então fica claro que a palavra Yom, dia, pode tanto se referir a um dia de 24 horas, como a um período, né, de muito mais tempo, tá bom? Então, aqui neste caso, o dia de Cristo, ele não cobre só 24 horas, mas é o período de todo o milênio, né? E aqui fala sobre ser confirmado irrepreensível por conta deste corpo glorificado que nós receberemos e poderemos estar com Cristo ajudando a governar o mundo, né, durante o período do milênio. O 9º dia mais importante que o futuro nos reserva é o dia do julgamento do grande trono branco. Está lá em Mateus 7:22, que diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Bom, eu tenho que fazer aqui alguns comentários importantes, gente. Por quê? Porque tem muita gente que pensa que isso aqui se refere a crentes. A crentes que cometeram pecados e que por isso, no dia do juízo final, aqui é o juízo final, tá, gente? Eles serão lançados no lago de fogo. Mas não pode se referir a crentes, gente. O termo aqui é claro. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Ou seja, estas pessoas não foram conhecidas por Jesus e tampouco conheceram Jesus como seu Salvador. Elas operaram milagres, expulsaram demônios. Jesus está falando aqui para os judeus da sua época. Aqueles que tinham todas essas práticas de exorcismo, de expulsar demônios, né? E alguns até falavam em nome de Jesus, mas que não eram de fato dele. Nunca foram. Jesus é claro, é absoluto, é concreto aqui no que ele diz. Nunca vos conheci. Aqui ele não diz que a pessoa foi salva e perdeu a salvação. Aqui ele diz
que ela nunca foi dele e ele nunca a conheceu como fazendo parte do seu corpo. Amém? Então, este dia do julgamento do trono branco é o dia do juízo final, onde todos os perdidos, desde a época de Adão até o final, estarão presentes, mas os salvos que nasceram no milênio, tá? Nasceram no milênio, morreram no milênio, ou estiverem vivos no milênio, quando chegar ao final de tudo, né? Depois da revolta de Satanás, estes que não passaram por nenhum juízo, né? Não passaram pelo tribunal de Cristo, porque não foram arrebatados, não passaram pelo o tribunal dos justos, no final da grande tribulação, eles vão passar pelo dia do juízo final, o trono branco, né? O julgamento do trono branco. Então eu estou fazendo esse vídeo para explicar para vocês. Muita gente me pergunta se quem vai ser julgado, quando, onde e como. Então, no juízo do trono branco, todos os perdidos, todos, desde Adão até o final do milênio, vão estar presentes no julgamento do trono branco. E mais os salvos, tá bom? Os salvos que nasceram no milênio, morreram no milênio e estarão presentes, ou que estiverem vivos no final do milênio, quando terminar o tempo da rebelião de Lúcifer. Então, o 9º dia mais importante do futuro é o dia do juízo final, ou o dia do julgamento do trono branco, que vai acontecer num dia. E por último, meus queridos, o 10º dia dos mais importantes do futuro é o dia da nova criação. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 12. 2 Pedro 3, de 10 a 12, diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Gente, este é o dia em que Deus fará novos céus e nova terra. O universo inteiro será purificado pelo fogo, inclusive a nossa terra, e haverá novos céus e nova terra. Não é maravilhoso isso? Eu creio que isso também acontecerá num dia de 24 horas, ou equivalente a isto. Qual a importância de você compreender esses 10 dias? A primeira importância é teológica, é você ter segurança do cronograma de Deus não só para a Terra, mas para todo o universo. A segunda é uma importância mais pessoal, mais voltada para uma consciência de que nós cristãos devemos nos preparar para o encontro com o Senhor. O primeiro desses grandes dias será o arrebatamento, e o último deles será o dia em que o Senhor fará novos céus e nova terra. Depois disso é o que a Bíblia nos mostra e o que os teólogos chamam de tempos eternos, quando viveremos para sempre com o Senhor, tanto na terra, nova terra, como na nova Jerusalém, quanto explorando todo o universo novo que Deus criará, e nunca mais haverá a presença de Satanás, nem dos seus demônios e nem do pecado, porque tudo isso terá sido destruído e nós seremos semelhantes a Jesus, porque o veremos como ele é, e com o nosso corpo glorificado não haverá mais a possibilidade de queda, de pecado e tampouco de rebelião. Não é maravilhoso, gente? Quando a gente olha para esse mundo, a gente fica pensando: meu Deus, o que está acontecendo é surreal, o mundo está de cabeça para baixo, as coisas estão sendo abaladas, mas não se preocupe,
porque o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o princípio e o fim, Ele é o Alfa e o Ômega. Todas as coisas vieram dele, para ele convergem, e no final, meus queridos, todos nós viveremos para sempre com ele, e na presença também dos nossos amados e queridos que foram salvos, que nós reconheceremos e teremos comunhão com o Senhor para todo sempre. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você possa me ajudar a viralizá-lo, compartilhando, comentando, dando curtida, dando likes, curtindo no sininho, porque o mundo precisa ouvir esta mensagem. O que está aí adiante é tenebroso? Sim, mas o que está adiante é muito mais do que isso. É esperançoso, é maravilhoso, é a certeza e a convicção de que o que nos espera é o melhor. Os melhores dias de Deus ainda estão por vir. Deus te abençoe, um beijo grande no teu coração.